Você já percebeu que tem gente que promete mudança, mas acaba não mudando quase nada? Ah, agora vai. Ah, segunda-feira eu começo. Ah, não, dessa vez eu aprendi. Não, agora vai ser diferente. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa acredita no que está dizendo. Mas aí chega o desconforto, a repetição, a dor, a constância. E tudo desaparece. Me parece que Machado de Assis já tenha entendido isso antes mesmo da internet existir. No capítulo 20 de Dom Casmurro, Bentinho faz exatamente o que muita gente ainda faz hoje. Tenta negociar com a realidade para fugir do sofrimento. E eu sou o Edwin Junk, o explorador de comportamento humano nos clássicos e na vida. Afinal, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. E esse capítulo aqui é sobre um comportamento profundamente humano. Querer o resultado sem atravessar o processo. Bora passar a limpo? Bentinho está desesperado com a possibilidade de ir para o seminário. E em meio a todo esse medo, ele começa a fazer promessas para Deus. 1000 Pai Nossos e 1000 Ave Marias. Só que existe um detalhe importantíssimo. Ele já tinha feito outras promessas, só que nunca cumpriu nenhuma delas. Então sabe o que ele faz? Ele aumenta a quantidade, como se o número compensasse a falta de compromisso. E isso é assustadoramente moderno. Muita gente faz exatamente isso emocionalmente. Promete mais, planeja mais, fala mais e acaba sonhando mais. Mas continua desistindo quando a dor aparece. E Machado desmonta Bentinho no último trecho do capítulo. Bentinho pensa na possibilidade de subir as escadas da Candelária de joelhos para pagar a promessa. Mas imediatamente desiste. Não porque não consegue, mas porque vai doer. E aqui Machado revela tudo. Bentinho não queria transformação, queria alívio. E provavelmente seja exatamente isso que o ser humano moderno mais faça. A gente acha que o grande vício do ser humano é o prazer. Será mesmo? Olha que talvez seja o alívio emocional. Porque promessa, vamos combinar, dá alívio. Falar, segunda eu começo. Faz o cérebro sentir como se a vida estivesse no controle, mesmo quando não está. E esses dias eu li uma matéria falando exatamente sobre isso. Sobre como muita gente sabota as próprias metas porque o cérebro evita o desconforto imediato. A pessoa quer mudar até a mudança começar a doer. E aí tudo vira uma negociação emocional. Olha como isso aparece o tempo inteiro hoje. A pessoa compra um curso, mas não assiste. Faz a matrícula na academia, mas não vai treinar. Escreve metas, mas não executa. Pede desculpas, mas sem mudar o seu comportamento. Vive de últimas chances no relacionamento. E a parte mais triste disso é que nem sempre a manipulação é consciente. Às vezes é alguém desesperado tentando acreditar em si mesmo mais uma vez. E isso muda completamente a forma como enxergamos certas pessoas.
Tem gente que mente não porque é má, mas porque não suporta encarar a própria incapacidade de buscar aquilo que deseja. E aqui aparece um arquétipo muito forte nesse capítulo: o trapaceiro emocional. Não o sujeito que engana os outros por maldade, mas o sujeito que tenta negociar tudo com a realidade, com a culpa, com as consequências e até com o sofrimento. É a pessoa que vive prometendo, porque promessa funciona como uma anestesia emocional. Ela reduz a ansiedade sem exigir transformação imediata. Vai ver que é por isso que existe tanto conteúdo motivacional hoje em dia. Porque muita gente está tentando se carregar emocionalmente de uma coragem que ainda não consegue sustentar na prática. Bentinho praticamente inventou: na segunda eu começo. E é por isso que esse capítulo continua tão atual. Porque o ser humano parece amar os recomeços. Recomeços ainda não doem. O problema começa quando chegam a repetição, a rotina, o cansaço e a demora para atingir os resultados. Todo mundo quer o topo. Ninguém posta o sacrifício de subir a escadaria. Eu acho curioso como a internet vende transformação rápida o tempo inteiro. Shape em 30 dias, dinheiro rápido, produtividade em 5 passos, felicidade instantânea num vídeo de 40 segundos. Só que o cérebro humano continua o mesmo. Ele ainda foge da dor. Talvez onde isso mais destrói as pessoas seja nos relacionamentos. Porque no começo, desculpa, amor, eu prometo, eu vou mudar. Emociona, mas depois da 10ª vez, cansa. Existe uma diferença brutal entre erro e padrão de erro. O erro machuca. O padrão destrói a confiança. É uma das maiores armadilhas emocionais da vida. É acreditar mais nas palavras do que no histórico. Promessas não definem caráter. O padrão, sim. Quem realmente muda, fala menos e entrega mais. E não transforma arrependimento em um espetáculo emocional. Vai ver que é por isso que hoje em dia tem muita gente que vive cansada, sem sair do lugar. Porque está presa emocionalmente entre culpa, esperança, frustração e fuga. O brasileiro vive muito disso. Ano que vem melhora. Depois do carnaval eu vou focar. Mês que vem eu organizo a minha vida. E talvez isso não nasça apenas da irresponsabilidade. Nasça também da necessidade emocional de ter algo para continuar acreditando. Porque quando a esperança morre, o ser humano desaba junto. Então muita gente vive de recomeços emocionais para não encarar a dor da continuidade e constância. E se o maior vício humano não for o prazer? Se for acreditar que ainda existe um jeito de conseguir alcançar seus objetivos sem passar pelo processo. Promessa é confortável. O processo? Nananina não. O cérebro ama a intenção, porque a intenção não dói. Já está realizada na sua cabeça. E Bentinho faz exatamente isso. Ele tenta transformar a promessa em moeda emocional. Só que a realidade continua cobrando o preço da transformação.
E talvez Machado tenha entendido uma coisa que muita gente ainda hoje não entendeu. O ser humano não sofre apenas por falta de sonho. Muitas vezes sofre porque sonha, mas não suporta o preço da mudança que deseja viver. E pode ser que a pergunta mais desconfortável desse capítulo seja: quantas vezes na vida a gente também tentou negociar com a realidade só para fugir da dor? E eu quero saber uma coisa de você. Qual promessa você mais repetiu na vida? E o que é mais difícil para você? Começar ou continuar quando o entusiasmo acaba? Sabe, aquele entusiasmo inicial? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler isso. E se você gosta de enxergar comportamento humano escondido dentro dos clássicos, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre literatura. A gente passa limpo os amassados que existem nas nossas cabeças. A gente fala sobre a gente. Tô só de zóio. Deixa o like, compartilhe, tô de joio.